Olá, meus amigos, minhas amigas. Já estamos iniciando a nossa live, já com o nosso convidado hoje, com muita alegria receber aqui para participar conosco desse diálogo, companheiro Eduardo. Seu boa noite, Eduardo. Boa noite, Zé Antônio. Boa noite, companheiras, companheiros. É uma grande alegria estar nesse espaço aqui, apoiando um camarada que tem muito a contribuir na nossa política pública e que a gente acredita que é um espaço essencial esse, de discussão de todos os eixos da vida da nossa sociedade, né? Esse poder tem que retomar o povo, e é que essa iniciativa de live é muito importante para essa discussão. Valeu, muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos, Eduardo, pela sua participação, sabe da sua tarefa aí, é nosso representante, nosso Papa Francisco, nesse diálogo aí sobre esta economia tão importante. Então, desde já eu quero agradecer a participação, você que já está acompanhando a nossa live, já compartilhem, comentem, façam pergunta, enfim, vamos interagir nesse diálogo. Eu quero também aqui, então já Eduardo, mas Eduardo brasileiro, sociólogo, educador social, e é membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Eu ia falar solidária, mas também solidária. Também, Eduardo, eu sempre, início das nossas lives, sempre transmite aqui a nossa solidariedade a todas as famílias, né, que perderam seus entes queridos aí para a Covid, mais de 106 mil brasileiros e brasileiras que já não estão entre nós, aí perderam a vida por Covid, e muitas pessoas, né, infectadas. Aqui na nossa cidade nós temos aí em torno de 7 mil pessoas que estão doentes com o Covid, mais de 360 que já perderam as suas vidas, então toda a nossa solidariedade e nossas orações e energias aí para os que estão infectados, que possam se recuperar. E aí, Eduardo, esse tema, né, tão caro, tão importante para todos nós, primeiro, esse chamado aí do nosso Papa Francisco, e é importante destacar que é um chamado antes mesmo desse processo da pandemia, né? Quando o Papa anunciou, fez esse convite, né, aos jovens aí, economistas, aos os sujeitos, né, dessa história bonita do mundo, né, ele não tinha, nem imaginava que tinha pandemia, então já era tão necessária. Imagine esse período, e no período ainda mais pós-pandemia. Então, já de início, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão. O que é, né, o que significa, qual a mensagem que o Papa traz aí, transmite nesse chamado Economia de Francisco e Clara. Com você, Eduardo. Muito bem, Zé Antônio. Nossa, eu acho que o Papa Francisco é uma grande bênção para toda a sociedade, não só para a igreja, porque ele tem a capacidade, com sua liderança, de envolver diversos atores, atrizes da sociedade que não estão ligados à igreja. O chamado do Papa Francisco, ele é maior, ele compreende a dinâmica de pensar a sociedade e não a igreja, né? Na verdade, ele vai convergir a igreja para a sua saída, sair de si próprio, uma igreja em saída. E o sair de si próprio é prestar-se como servidor à sociedade global, que atualmente é capitalista neoliberal em seu estado latente puro, porque nós estamos em 2020 há 40 anos sendo mergulhados por essa onda do neoliberalismo, que, para quem ainda já ouviu essa palavra, mas não sabe o que é, né? O neoliberalismo nada mais é do que uma sociedade que constrói a privatização e o homem e a mulher de mercado como uma forma de vida. O bem público, o bem coletivo, ele se dissolve, né? E ele, ao se dissolver, a gente percebe que a gente estipula 3 leis máximas de sociedade: competir, acumular e consumir. E é necessário que a gente repense a sociedade a partir dessa tragédia, porque o competir, acumular e consumir se torna uma tragédia quando a gente percebe que gerou milhares, né, de pessoas que foram tiradas de seus corpos e de seus territórios. Né? Esse negócio de ser tirado de seus corpos e tirado de seus territórios é porque elas foram empobrecidas, e ao serem empobrecidas, elas foram percebidas que não têm poder para sair do lugar onde elas estão, da opressão que elas vivem, das diversas mazelas que as acomete, e as acomete também, estou falando nós, né? Porque nós estamos falando de toda uma sociedade empobrecida.
Quando a gente fala de sociedade, os ricos, os poderosos, nós estamos falando de 1% da população, né? E esse 1% que gera essa sociedade, essa asfixia no sistema econômico, na vida das pessoas, não gera trabalho, não gera organização coletiva, não gera bens públicos como saúde, educação, cultura. E nós, despotencializados, então, desterritorializados, né, tirar o nosso poder de se organizar, tirar o nosso poder de sermos povo organizado na comunidade, nós somos o exemplo de que esse sistema não dá mais. O Papa Francisco, então, Zé Antônio, ele convida a todos a realmar a economia, porque ele sabe que economia não é isso que a gente está vendo aí. Economia não é relação de empresário entre mercado X e Y, ou a apropriação de ganhos de lucros e dividendos, ou a bolsa de valores. Não. Ou esse mercado que não está nem aí para a morte das pessoas e quer retomar o processo produtivo mesmo com uma pandemia. Não. Realmar a economia porque a gente precisa retomar o pacto social nosso, que estabelece quem vai consumir, quem vai produzir, como seremos felizes. Essas ideias foram tiradas da lógica da nossa sociedade. Por isso que é tão difícil quando a gente vê um candidato a prefeito, um candidato a vereador, quando ele fala do que ele vai tentar fazer, mas ele perde a capacidade de dizer o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer, né? Porque privatizou até o mandato, né? A ideia do mandato é ele vai tentar fazer, vai salvar o mundo. Não vai conseguir. O que se consegue é coletivamente. Um mandato lá é o povo lá, né? Onde o povo vai tentar criar formas de construir uma democratização da sociedade, ou seja, o povo falar por si só. O Papa Francisco tem essa intuição com realmar a economia, democratizar a sociedade no seu lugar. As pessoas começarem a pensar que a economia pode ser no seu bairro, que a economia pode ser a gente pensar trabalho para nós aqui, pensar uma educação que possibilite o desenvolvimento de a comunidade como uma virtude, não como uma mazela, né? Porque eu atuo como educador, Zé Antônio, lá em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. E em São Mateus, o que os meninos e as meninas mais falam quando eu assumo as aulas no começo do ano é: eu não queria morar aqui. Esse reflexo de não querer morar no seu lugar é o de não pertencer a esse lugar. E você nunca vai sair pertencendo porque você vai querer sair desse lugar. E você nunca vai perceber que a chave dos seus problemas não é um problema individual. A chave é coletiva para a resolução de todos os problemas que são coletivos, né? O empobrecimento é um problema coletivo e o capitalismo nos individualiza para que a gente perca a noção de que a gente pode resolver isso coletivamente. E aí a gente fica correndo atrás do rabo, viciado num sistema econômico que nos vicia, nos empobrece, nos fragiliza. Então, é esse chamado do Papa, realmar. Realmar para que a gente perceba o poder que há em nós. Eduardo, eu gostaria, então, de muitas participações, né? Professora Silva Fops também participando, a Margarida, lá da Paróquia Menino Jesus, que está cheia de paroquianos, a Vanilda, lá da Paróquia das Graças, o André Pires, a professora Vilma Rodrigues, falando aí, parabenizando pela reflexão, a importância, né? Falando também da questão de alimentos para todos, né? Com abundância. A Alita Aragão, que a Alita é uma pessoa muito dedicada à segurança alimentar, está muito relacionada a toda essa discussão. A Helena Maria, a Silvana Gomes, também professora Silvana Gomes, ela tem uma relação interessante com Cuba, Eduardo. Tem um trabalho aí, comitê de solidariedade ao povo cubano, aqui também da nossa cidade, participando com a gente. A Tonete, o Gel Antônio. Então, uma participação importante. E a Silvana Gomes fala o seguinte: o Papa Francisco é uma liderança hoje muito importante na nossa luta por justiça e contra o neoliberalismo. Eduardo Brasileiro representa as vozes dos economistas jovens que atende ao apelo por uma economia nova, solidária e pela vida, a economia de Clara e Francisco. Aí, Eduardo, muito importante aí a palavra da Silvana, né? Eduardo, eu acho que você iniciou falando do chamado Papa, desse diferencial do Papa. Não que todos os Papas, né, cada um teve seu papel, mas acho que o que mais chama a atenção do Papa Francisco é exatamente isso. O tempo todo, esse diálogo que ele faz com todos. Ele chama a humanidade, né?
e a gente percebe, sente esse respeito, né, que a humanidade, né, independente da sua religião, ou os que não têm religião, né, tem essa admiração pelo Papa, porque é um chamado a todos, né. E aí, Eduardo, eu gostaria, primeiro assim, tem uma pergunta aqui, até a gente pede desculpa a Paula que é educadora, pedagoga, tem um trabalho também na questão da segurança alimentar, nutricional, e foi da PJ, participou aí da jornada, e ela fez uma pergunta interessante, a importância da educação financeira desde a infância, né? Nesse protagonismo do jovem, né? E ela fala um pouco, inclusive, para a igreja se envolver mais. Então, ela faz essa pergunta, e eu gostaria que você, Eduardo, já também falasse um pouco dessa articulação. Você está à frente aí dessa articulação no Brasil, né? Dessa rede importante aí pela economia de Francisco e Clara. Então, como é que está essa articulação, as entidades que estão envolvidas, né? Mesmo diante dessa pandemia. E aí o Paulo Borges faz também a pergunta em relação a como é que está a participação, o convencimento da CNBB em relação, né, a essa discussão importante, essa proposta, esse chamado do Papa. Enfim, então que você falasse um pouco disso, como é que está a articulação, as entidades estão envolvidas, a adesão, mesmo diante desse processo novo. Nós tínhamos aí um encontro mundial aí com os jovens economistas, e aí infelizmente foi adiado, mas a esperança está viva aí, né? Então, por favor. Exato. Bom, muito obrigado a todos aí que estão participando, a todos, porque esse diálogo é muito importante para a gente perceber qual é o nosso papel nessa construção, né? Veja, até reverberando um pouco da gentileza da Silvana, nós percebemos que os jovens selecionados, eles não são uma vanguarda, ou seja, os iluminados que levarão a nova economia à frente. Na verdade, o Papa Francisco escolhe jovens para que esses jovens, inclusive os projetos que nós nos inscrevemos e selecionamos, são projetos que há uma essência de pessoas que estão engajadas em algum território, em algum trabalho, porque ele quer que esse jovem seja a conexão, né, entre o que há de vivo e de resistente nas nossas comunidades e o que há de novo. O novo, ele precisa abraçar as lutas existentes. Então, o processo é um processo educativo, de confluir lutas, e com essa convergência de lutas, a gente construir esse novo pacto social e econômico a partir do chamado do Papa. Mas veja, então, esse é o papel dos jovens, né? Fazer essa discussão. Os 230 jovens, eles têm que se prestar, nesse próximo período, até o evento ocorrer em Assis, em ser escuta, em ser canal de diálogo, mas também canal de escuta, que acontece, na sua essência, quando a gente converge o processo de animar as pessoas nessa discussão da economia de Francisco e Clara. E aí, quando você fala sobre a questão da discussão de uma educação financeira, isso é muito importante, porque, por exemplo, eu não sou economista, eu sou sociólogo, sou formado em sociologia. Eu conheço gente que está selecionada para o evento de Assis, que é do direito, outras pessoas que são ativistas comunitários, outras pessoas que são jornalistas. Há uma transversalidade de reflexões e de profissões. Por quê? Porque economia não pode estar restrita a uma ciência que não dialoga com as outras ciências. Aí cria-se dogmas criam-se verdades, e essas verdades começam a se erigir como processo político. Foi isso que levou o Hayek, o criador da teoria econômica do neoliberalismo, a criar uma verdade absoluta em torno da proposta de economia neoliberal. E isso faz com que nós hoje, vivamos um cenário de uma economia voltada para o lucro, para as grandes empresas, porque viciou-se o processo de economia. As ciências, e aí isso é o Papa Francisco falando, elas precisam ter sensibilidade. O ser humano, ele é alguém sensível à realidade. Nós somos interpelados pela realidade. A realidade exige sensibilidade para reconhecer e conectar. A ciência também. A ciência que não se conecta à realidade, ela fica abstrata, não conversa, que é o que a gente vê com muitas universidades hoje, infelizmente, né? A gente vê muitas universidades que não conversam com a realidade, não conversam com o seu entorno, é um lugar de elites, e essa ciência sem sensibilidade, ela não constrói uma nova sociedade, que é o papel da educação como emancipadora.
Então, aí que está a construção da economia de Francisco e Clara, é um debate de intercalar as lutas, construindo um processo de discussão coletiva dos processos econômicos, políticos, sociais e culturais. Porque nós estamos falando de uma crise civilizatória, que leva milhões de pessoas à migração forçada, que leva milhões de pessoas à fome, à miséria, aos conflitos armados, ao genocídio da população negra e periférica, à violência contra a mulher, como a gente viu nessa semana explodir com a menina de 10 anos, e outros debates que a gente vai vendo nessa nossa sociedade que a gente vive. Ou seja, é necessário que os debates sobre os pensamentos econômicos sejam transversais, né? Que é o que chama na academia de transdisciplinariedade, que a gente precisa transversalizar o debate da economia. A economia precisa falar de direito à população negra ao estudo. A economia precisa falar do direito à educação pública, ou da formação de bancos comunitários aos territórios, ou a formação de uma moeda social. Ou seja, a economia ela não tem que falar só das finanças, que é o que ela ficou relegada nesses últimos tempos. Muito mais que isso, né? Então, essa é a importância desse chamado, de nós todos construirmos. E aí, a Lita fala, né? Realmar a economia é uma nova forma de resgate à humanização? Sim. Nós estamos vivendo com homens e mulheres desumanizados. Nós somos sujeitos empresariais. A frase, o que eu ganho com isso, é marca de uma sociedade que foi tomada por uma lógica de relação, que eu só me relaciono com aquilo que eu vou ganhar alguma coisa. Eu me tornei um empresário. A gratuidade, a comunidade e o desejo de estar com o outro é algo muito, muito, muito frágil. Depende do meu interesse em estar com aquilo. E aí, é só bebermos das fontes dos nossos povos, né? Povos indígenas, com a filosofia do bem viver, presente nos guaranis, presente em outros povos, que mostram que para a minha relação precisa acontecer quando a minha comunidade está conseguindo se relacionar. Eu pensar a espiritualidade, pensar as trocas, pensar a forma de ser a partir de uma construção coletiva. É isso, eu acho que precisa também, só para terminar, Zé Antônio, que é a questão da abstração, né? A gente abstrai demais o discurso econômico e no discurso de todas as ciências, né? Tanto que, quando nós vamos para a escola, não existem tarefas para fora do muro das escolas. A escola é um presídio onde você fica restrito às atividades curriculares dentro da escola, dentro da sua sala de aula, porque nem diálogo entre as matérias existe. Imagine, quiçá, com a comunidade. Por exemplo, uma aula de geografia que constrói planejamento urbano para o bairro, uma aula de matemática que constrói a partir dos dados de desemprego e de geração de lucro que esses trabalhadores geram por meio do seu consumo, pense uma finança localizada, olha que fácil, é uma matemática para a vida, é uma geografia para a vida. Então, a transversalidade do conhecimento é muito importante nisso. E isso entra na economia de Francisco, claro, como o pacto educativo que o Papa propõe. Eduardo, e é isso que você fala, é a construção da casa comum, né? É a casa que que o Papa tem chamado, a gente tem discutido muito a questão do bem viver no movimento Fé e Política. Eu estou lá também na coordenação nacional e é uma grande reflexão. E aí, você está acompanhando também aí os comentários, mas a Clécia fala dessa figura, né, tão significativa para todos nós, esse líder, o Papa Francisco, o Rocha também participando, o Rocha é um companheiro muito incentivador aí do Movimento Sem Terra, o Antônio Carlos faz toda uma reflexão também aí sobre a importância da discussão do tempo de pandemia, uma economia liberal que massacra o povo. Nós tivemos hoje aqui na nossa cidade, há 2 meses, um grupo de famílias que, por conta da crise, do desemprego, ocuparam um espaço debaixo aqui de um viaduto, uma área da Ecovias, exatamente para chamar o governo, né, municipal, estadual, para uma reflexão para essa discussão tão grave que é o desemprego, e aí paga aluguel, fica sem moradia. E aí ontem o governador já tinha pedido a reintegração de posse, ontem foi atendido, e hoje foi a reintegração de posse. E aí você vê a crueldade, né? A polícia vai lá, não chama, né, o município lavou as mãos, né, o prefeito, aqui, o local,
quem teve lá presente apenas o conselho tutelar, e aí já botaram fogo, assim, uma destruição, não tem, assim, um diálogo, né, aquelas famílias, o que estão fazendo ali, quem que vai para debaixo de um viaduto, né, se tem casa para ficar, não tem, né, então é crueldade, aí você percebe que realmente vai na contramão, né, essa outra economia que a gente precisa construir, e a economia de Francisco Clara é isso, e a gente já dizia, né, alguns tempos atrás, lá no Fórum Social, que um outro mundo é possível, né, Eduardo? Então, sim, aqui a Lázara participando também, aqui a Silvia novamente, a Sônia Maria Santos, o Clodoaldo, o Miguel da Pastoral Operária também, um companheiro aqui, o Lucivaldo participando com a gente, a professora Cleusa, a Zilda, Terezinha Toledo também é uma grande companheira aí do Movimento Fé e Política, e ela fala o seguinte: economia para gerar vida, contrária à economia de mercado, que estão gerando morte, a morte do planeta, né? A Vitalina também é uma grande professora, incentivadora da educação profissional, da economia solidária, uma sociedade mais amorosa, solidária, com certeza é possível. Basta um olhar mais para ser e não só para o ter. Educação pode contribuir, com certeza, uma cidade de todos. Ela termina falando cidade de Diadema, né? E aí, Eduardo, você, enfim, a gente passa para você, senão eu falo bastante, mas eu gostaria, e a gente quer aproveitar bastante esse tempinho que tem com você. A outra jovem, a Fran, ela também fez uma pergunta, e infelizmente a gente teve um problema aí técnico no áudio, mas ela pergunta exatamente desse desafio, como a juventude pode acreditar, né, e o que tem que fazer para, de fato, esse projeto tão ousado, esse chamado do Papa, faça acontecer na nossa sociedade, diante desse desgoverno, de tudo que está colocado, né? Como é que a gente pode sonhar, né, e fazer acontecer a economia de Francisco Clara? Que eu acho que eu gostaria que você também, na tua fala, falasse um pouco a economia de Francisco, mas por que Clara, né? Acho que é importante isso, essa valorização aí da mulher, da importância, né? Acho que mais um dos mistérios do Papa Francisco. E aí, emendando com essa questão, se você pudesse também, nós estamos nos aproximando aí nós estamos em um ano eleitoral, mesmo com a pandemia, foi adiado o pleito eleitoral, mas vai acontecer, e eu gostaria que você falasse um pouco desses desafios na construção da economia solidária, né? Quer dizer, como a gente pensar. Nós estamos aqui no processo, inclusive, de construir o plano de governo aqui da nossa cidade, com o nosso pré-candidato Felipe, e a gente já teve experiência aqui nesse debate virtual com o Joaquim Melo, que você citou aí, grande parceiro aí, incentivador, criador, né, do Banco Comunitário, falando da experiência, renda básica, então a moeda social. Essas são um pouco diretrizes que estão norteando o nosso plano de governo. A questão do território que você falou. Eu fui secretário de Educação aqui já há alguns anos, e a gente trabalhou muito essa questão dos territórios, né? Quer dizer, fazer um trabalho, né, desde a educação infantil, da creche, né? Eu lembro quando a gente trabalhou essa questão da lei da cor da cultura, com as crianças, né? E aí, interagindo com o projeto Adolescente Aprendiz, os projetos que dialogavam com a comunidade. Então, gostaria que também você falasse um pouco dessa questão toda, nesse grande desafio, que é nos municípios, né? Acho que os municípios, na minha opinião, têm muito a contribuir com esse chamado do Papa, com essas experiências locais, a partir dos territórios, da economia solidária, enfim. Com você, Eduardo, esse monte de coisa aí que você continua comentando aí, falando aí. Maravilha. Não, perfeito, Zé Antônio. São perguntas muito pertinentes, então vamos desde o começo para fazer organizadinho as ideias, né? O tempo voa, e muito obrigado também pela paciência de terem trocado e passado para as 18, eu sei que o diálogo era às 19, mas eu causei na vida do Zé Antônio hoje às 8 da manhã. Desculpa aí, muito obrigado. Bem, vamos começar por que Clara. Eu acho que é um tema que é transversal, né? O Papa Francisco faz o convite à economia de Francisco lá em maio do ano passado. E no dia 1º de maio, dia do trabalhador, ele convoca o chamado para rearmar a economia. Esse chamado começa a dar corpo, a gente não sabe aqui no Brasil, eu lembro de uma notícia que a gente recebeu, Papa chama economistas, empresários, empreendedores para discutir a economia de Francisco.
uma nova economia baseada em Francisco de Assis, inclusive, economia de Francisco. Por aí paramos. Em julho, aqui no Brasil, nós recebemos a visita do presidente da Fundação Escolas Ocorrentes, a Fundação de Direito Pontifício, chamada Escolas Ocorrentes, Escolas dos Encontros, no qual ele fala, olha, o chamado é transversal, é para todas as áreas, né? É uma discussão ampla sobre novas economias, e vocês têm que se organizar aqui no Brasil. E aí a gente cria a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, a BEFC, né? Que toma um corpo, hoje até inclusive saiu um artigo nosso, um trabalho pelo padre Luiz Modino, que fala sobre a articulação brasileira no IHU, onde eu, a Marina, que é de Brumadinho, uma jovem selecionada, e o padre Wilson, que é um padre lá de Florianópolis, dialogamos sobre o que seria a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Essa articulação existe. Estamos fazendo encontros, hoje temos um encontro sobre as redes, logo mais, nos outros finais de semana estamos fazendo encontros online para discutir, mas aqui no Brasil, as mulheres sentiram a necessidade de uma discussão ampla, que é uma nova economia se dá quando nós construímos homens e mulheres andando lado a lado, não essa economia que está aí, onde o patriarcado governa e faz com que todos nós, homens e mulheres, vivamos escravizados por um sistema patriarcal que é de reprodução da estrutura de dominação masculina. Importante, né? É importante Clara, então, para reconhecer, e Clara tem um papel essencial em Assis e na parceria com São Francisco, que é a de mostrar que a comunidade necessitava de um laço, né? Um laço comunitário que Clara propõe, na partilha, no suficiente, uma economia do suficiente, ou seja, viver com que a natureza nos abençoava, nos dava, e saber lidar, né, com a relação com o planeta, é perceber que nós não somos dominadores, né? Crescimento infinito num planeta finito não bate a conta. Clara e Francisco, eles nos dão a dimensão de que é necessário crescer junto com o planeta, recuar junto com o planeta. A gente precisa se relacionar com os outros. Então, a lógica de uma economia de Francisco é uma lógica de uma economia centrada na vida. E a partir da vida eu construir a minha relação, a relacionalidade com a vida, não com as coisas, que é o que o capitalismo dispôs e construiu uma economia antropocêntrica, onde o homem é o centro, ele é, inclusive, a dominação, e monetocrática, onde é o poder monetário, as moedas têm poder e têm valor. Uma nova economia vai para outro paradigma, outro lugar, uma economia biocêntrica. E isso é importante porque aí a gente chega nas juventudes. As juventudes, elas possuem um processo de vida e de questionamento sobre a realidade. Um jovem que não questiona, segundo o Frei Beto, é um jovem que não injetou na sua veia a utopia, né? Ou que não foi lhe possibilitado injetar utopia. Então, o pacto com a juventude é um pacto de encantamento. Nós precisamos cada vez mais encantar a juventude ao nosso redor, a ela pensar o processo em que ela vive e as opressões que ela foi colocada. Mas nunca é linear como os mais velhos acreditam, né? Na verdade, é um processo muito mais de idas e vindas até se estabelecer um projeto político. Nós temos muita juventude engajada no Brasil. Movimentos sociais, organizações de juventude, pastorais, inclusive a PJ que existe, né? E tantos outros movimentos. Mas esses movimentos de questionamento, que são formados com consciência crítica da juventude, eles necessitam de apoio e de espaço, né? Que é o que uma das companheiras falavam aqui, né? Espaço para a juventude falar. Isso é muito importante, que a gente escute como a juventude está articulando esse movimento e como nós podemos contribuir. Bem, veja, nós temos um cenário político onde a juventude está desencantada, ela faz parte dessa geração de 2013 que explode, mas que ao mesmo tempo em 2018 se vê totalmente sem representação, e é necessário como reencantá-la por processo de lutas comuns, lutas políticas comuns. É necessário comunidade. Por isso as comunidades eclesiais de base são tão importantes, porque ali se gesta a partilha, se gesta o que cada um pode trazer de bom, o que cada um pode colocar na mesa para partilhar, e uma nova cultura, ou uma contracultura, resiste em relação à cultura dominante, que é do lucro, que é do ter, que é do consumir, do acumular. É uma outra lógica que se impõe. Então, a juventude, ela é
espaço dessa criação. Tem muitos jovens no Brasil, e a gente precisa estar atento a isso, que estão criando iniciativas incríveis, as ecovilas que existem aí no Brasil, vilas organizadas pelas juventudes, uma cultura agroecológica que construiu uma governança comunitária para a produção de alimentos. Isso é poder popular, né, no estado latente. A mesma coisa, a gente perceber a existência, né, das redes de economia solidária, quando o Zé Antônio fala, né, de que existem jovens puxando redes de economia solidária. Na região Belém, aqui no Belenzinho, na região episcopal Belém, da Arquidiocese, nós estamos puxando, enquanto juventude, um processo de discussão com o bispo Dom Luiz Carlos, na construção de um projeto de um banco comunitário ali para o bairro de Sapopemba, que é uma região muito empobrecida. É isso que a gente precisa. É garantir que as ferramentas cheguem para os jovens e falar, ó, vocês têm a capacidade. E aí os jovens se jogam e constroem alguma coisa. Isso é o protagonismo, né? E nós estamos felizes que, graças ao chamado do Papa, muitos espaços têm se aberto. Inclusive da CNBB, o Zé Antônio comentou, nem comentei, continuei, né? A CNBB tem feito um diálogo por alguns bispos para aderir à economia de Francisco e Clara. Mas provavelmente essa semana a gente já consegue algo a mais. Né? Nós vamos ter uma conversa essa semana com os bispos para que haja uma abertura maior, que a CNBB coloque a economia de Francisco e Clara como um projeto, como uma comissão, como um debate a ser desenvolvido para dentro da CNBB, e isso se desencadeie nas pastorais. Né? Então, eis aí o ponto. Bem, e por fim, né, os desafios da economia solidária, de uma economia... Veja, a economia solidária, esse termo solidariedade, é a chave de interpretação, ou não, de enfrentamento à desumanização. O que nos desumanizou é a nossa perda da sensibilidade diante da dor, diante da violência, diante do empobrecimento. A solidariedade é o resgate daquilo que nos é humano, que é a nossa necessidade de nos relacionarmos para sermos felizes. A solidariedade, uma economia solidária, é o carro-chefe, né? A lei máxima para a construção de uma outra economia no lugar dessa economia capitalista, né, Antônio? E como isso se dá? Né? Isso se dá quando a gente percebe que o bairro, ele gesta tudo. O bairro gesta o emprego, o bairro gesta o consumo, o bairro gesta as pessoas que pagam impostos, o bairro gesta um conjunto grande da população que tem uma finança rodando ali. Veja, se nós construirmos cada vez mais, o que o Bem Viver, inclusive, fala, né, com aquele escritor equatoriano Alberto Acosta, no livro O Bem Viver, né, ele fala, é a construção cada vez maior de um autocentramento comunitário. Cada vez mais nos dissociarmos das finanças, das grandes redes, e sensibilizarmos para cá. Hoje eu estava no mercado à tarde, né, e aí eu fui comprar o pão Puma, e aí a minha companheira, ela falou assim para mim, você vai comprar dessa empresa, você não vai comprar do produtor local? E eu falei, mas tinha no mercado produtor local? Ela falou, olha aqui, ó, tem um pão específico do produtor local. Isso é a gente perceber que há a necessidade, cada vez mais, voltarmos para a comunidade e pensar que a comunidade ela foi empobrecida, e retomar o poder para a comunidade. Cada vez mais a gente invista no comunitário e perca o fetiche da mercadoria das grandes corporações, e que se construam as relações econômicas no local. Isso é importante. A economia solidária, ela é chave para que a gente consiga depender cada vez menos do mercado. Quando a gente fala, o Papa Francisco tem uma proposta para acabar com o capitalismo, a gente cai no descrédito com as pessoas, que as pessoas falam, é impossível acabar com a economia capitalista nesse estado que ela está, pós-pandemia, vindo com mais força. Aí vem, ela é capaz, quando ela se constrói não como um tratado, uma lei, mas sim com a recomposição de um movimento social global, né, que horizontalize na comunidade a sua troca, a sua partilha e o desenvolvimento comunitário. Um banco de desenvolvimento comunitário, como o Joaquim dá aula inclusive para mim, para eu aprender a desenvolver isso, mas a gente percebe, inclusive, isso com as moedas sociais. Então, os planos de governo, né, o que a gente vai ver aí é um monte de candidato falando para mercado. O plano de governo sensato a uma nova economia, a proposta do Papa Francisco, é estes que estão voltados para uma economia local,
onde o governo vai incentivar cada vez mais a democratização da sociedade, orçamento participativo, né? Que o Zé Antônio, inclusive, é de uma geração que fez o orçamento participativo acontecer, e devem ter muitas outras companheiras e companheiros presentes aqui que fizeram isso acontecer. Orçamento participativo, que é um fruto, inclusive, do Fórum Social Mundial, né? Orçamento participativo, organização coletiva, fóruns de construção democrática de conselheiros, né? A gente precisa de conselheiros, a gente precisa de conselho econômico, né? A gente precisa de um conselho da administração regional. O subprefeito não é para estar sozinho governando o território, ele precisa ter um conselho da sociedade civil. Então, cada vez mais, estruturas como essas precisam ser mais radicalizadas. E isso é uma onda. Veja, nós tivemos uma grande onda onde o popular falava. Hoje nós estamos vivendo uma onda onde o popular, é o antipopular que fala, é a privatização. É necessário, então, que a gente acredite que a gente tem capacidade cada vez mais de popularizarmos a economia e isso virar popular e virar uma grande onda na discussão política. Aí vai ter um monte de gente correndo atrás dessa discussão, é claro, mas é isso que a gente quer, né? Que volte a ser centro a discussão de uma democracia a partir do povo, e aí a economia está a serviço do povo, né? Exatamente, Eduardo. Ontem nós fomos surpreendidos, né, na Assembleia, lá que a gente acompanha o deputado Barba, e com o projeto que o governador encaminhou para a Assembleia, quer dizer, no momento desse, que prevê a entrega, né, de empresas públicas, de fundações, MT1 é uma das que pode ser vendida, demissão de trabalhadores, inclusive recursos das universidades que poderão ser retirados. Então, quer dizer, é um absurdo. No momento desse, o governo ainda quer tirar mais do povo, massacrando, com justificativa que é o enfrentamento da crise, gerando crise, né? Então, a gente percebe que realmente é uma economia que não é essa, não tem essa, está nesse chamado do nosso Papa Francisco, e da sociedade, né, mundial, e mais agora, com o pós-pandemia, ou na pandemia, a gente espera que em breve seja realmente pós, né? Eduardo, tem muita participação, a gente agradece ao Luiz Tavares aqui, manda um abraço para você, Eduardo, a Maria Ivanilza, o Ademar fala que você, Eduardo, e aí fala, por dar voz às esperanças aos pequenos, né? Eu acho que é isso, né? Essa diferença do Papa Francisco de convidar pessoas que realmente estejam envolvidas, engajadas aí na luta diária, né? O Francisco Juvenal também, morador do Nova Conquista, também uma área muito importante aqui na nossa cidade, era um terreno da Coca-Cola, a Coca-Cola foi embora, não pagou os trabalhadores, e aí um conjunto de moradores se organizaram, compraram a área e transformaram numa vila, que aí tem uma participação comunitária, popular, e deram o nome, não é Coca-Cola mais, é Nova Conquista. Então está aqui o líder comunitário, Francisco falando, Elisenira, a Zilda Paula também participando, muita gente mesmo. Nosso agradecimento a vocês que estão participando conosco. A Paula, né? A Paula que fez a pergunta, é muito necessário ter economia de Francisco Clara presente também em nossas comunidades de base. Ela chama essa reflexão para que toda, né, igreja assuma, né, toda a sociedade, né? Mas a gente quer ter a militância na igreja, é importante que a gente também tenha esse compromisso. A Galzinha, né, a Gal participando também aqui, enfim, todo mundo, a gente agradece muito, Eduardo. Eu sei que, como você disse, né, o tempo voa, e quando você falou que só podia vir às 18, eu estava com problema às 19, imagine qual o problema, esse convite é sem problema nenhum, desde que com a condição, que você volte, viu? Com certeza. Agora a gente vai construir essa ponte mesmo, não é um evento por evento. Eu também acho legal isso, Zé Antônio. Exatamente. A gente vai fazer esse processo. Exatamente, e assim, Eduardo, assim, a gente está um processo de Adema, como você conhece a história, né, uma cidade que foi construída a muitas mãos mesmo, né, aqui desde 83, toda uma história de participação popular, enfim, de várias experiências positivas, né, você falou aí do orçamento participativo, aqui a gente, né, em um período aí em 2002, Diadema era a cidade mais violenta do Brasil, e depois conseguiu aí ser exemplo para o mundo, mas algumas pessoas, e a imprensa divulgou muito isso, que foi em função da lei seca, né, a lei de fechamento de bar às 23 horas. Ela contribuiu, mas se não fosse essa rede de participação popular, né, quando foi chamado todas as igrejas, a comunidade, programa Mulheres da Paz,
projeto Adolescente Aprendiz, vale mais investir no jovem do que botar ele no CDP, na Fundação Casa. Então, todo esse movimento foi o que deu essa mudança na cidade, né? E o companheiro Felipe, que foi prefeito 3 vezes, sempre fala disso, né? Da importância, e que é um dito também do Paulo Freire, né? Investir em gente é que faz a diferença. E eu sempre digo, acho que o segredo para as cidades que avançaram é uma democracia realmente participativa, né? Tem os seus representantes, mas a população tem vez e voz. Eu acho que essa é a diferença. E aí, Eduardo, eu quero que você também fale um pouco, né? A gente, enfim, tem muita coisa aqui para falar, mas o tempo é curto e você vai voltar outras vezes, que nós vamos aqui avançar na renda básica, na moeda social, essa política concreta dessa proposta do Papa Francisco. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa expectativa em relação ao encontro mundial que foi, adiado, né, em função, como é que está isso, como é que está a adesão no mundo, enfim, como é que está, eu falei um pouco no início, essa questão da organização do Brasil, enfim, você também aí nesse último bloco, fale das coisas que você acha importante que não foi possível falar. Eu tenho acompanhado muito você, viu, Eduardo, assim, nas suas lives aí, você tem falado de muitas coisas importantes, né, e isso tem sido uma motivação, quer dizer que para a gente é muita gratidão mesmo a tua presença aqui, pelo que você está fazendo aí, colocando sua vida nesse protagonismo de levar essa proposta, né, do Papa Francisco, que é nossa, que é do povo, que é da humanidade. Então também eu quero te agradecer por isso, e que você fale dessa questão aí, da expectativa do encontro mundial, como é que está se dando, enfim, fale aí das coisas que são interessantes. Poxa, que legal, Zé Antônio. Sabe que a gente não se encontra há muito tempo e nas lutas que a gente sempre se encontrou, né, das pastorais de fé e política, eu vi até a Mônica aqui, dando oi, a Mônica. A gente aprendeu que o novo céu e a nova terra se dá caminhando, cantando, entrelaçando mãos, construindo resistência, e eu sou muito filho desse processo, dessas pastorais, né, que impregnaram na minha vida o sentido coletivo, comunitário, e sabendo que eu fui filho dessa proposta, eu acredito que nós temos muitas pessoas que podem ser encantadas por isso, se cada vez mais a gente possibilitar espaços como esses das pastorais de fé e política, cidadania, a SEBS, Pastoral da Juventude. Acho que a gente precisa muito que esses lugares não morram, mas que eles continuem firmes, né? Então, cada um de nós tem um papel na história que a gente não pode deixar como não relevante, né? Cada movimento que se faz constrói a nova história, esse novo céu, essa nova terra, construir um grupo de base, organizar a esperança, fazer a coletividade é muito importante. As pessoas vêm conversando sobre a economia de Francisco e Clara e falam como é que a gente pode fazer a economia de Francisco e Clara, tem uma cartilha aí para discutir, e aí tem uma coisa que a gente tem falado, né? Olha, a economia de Francisco e Clara, se você quer debater isso na sua comunidade, na sua eclesial de base, na associação de moradores, que seja, reúna o povo para falar sobre economia, coloque o povo lá para falar sobre seus problemas, sobre suas dívidas, e que surja 2 encaminhamentos. O primeiro, a percepção de que o problema que cada um tem é um problema de todos. E o segundo, é que juntos o povo pode fazer a transformação. Que o povo saia de lá com mais esperança. A economia de Francisco e Clara surgiu. Para nós, a economia de Francisco e Clara é um movimento que surge de baixo. É uma energia, é por isso que Francisco e Clara é um espírito presente em nós. Uma energia, um elan vital que nos liga à realidade humana como um todo e nos faz abraçar as grandes lutas. Não faz perceber que minha vida encerra em mim mesmo, mas ela se encerra na coletividade. Isso é importante porque o Papa Francisco, ele faz disso a vida dele. Ele larga Buenos Aires para se entregar à humanidade, levando os tapas que leva, levando os boicotes que leva, acreditando que ele está construindo algo maior do que aquelas próprias mãos. Essa é a capacidade que a gente tem enquanto povo, organizar. E aí o evento da economia de Francisco e Clara, ele abre esse horizonte. Porque ao mesmo tempo que é um encontro global de 2.000 jovens lá em Assis, na cidade de Assis, e a gente está torcendo, Zé Antônio,
que seja em ano que vem isso. A organização do evento ainda não anunciou, mas nós estamos fazendo algumas pressões. Tem uma carta latino-americana, tem uma carta da CNBB, tem uma carta dos jovens brasileiros, que chegou nas mãos do Papa pedindo para que o evento seja no ano que vem. Estamos torcendo, porque não tem sentido ocorrer em novembro para nós aqui na América Latina, o fim da picada, nós não vamos participar, dado o desgoverno que nós estamos, a incapacidade de fazer o isolamento social por conta dos governos, tanto federal quanto estadual, e isso é importante que a gente saiba, porque é irresponsabilidade, tem mãos de sangue nessa pandemia também, não é só um vírus que está matando, né? Nós temos um anterior, que é um vírus conhecido como o do capitalismo, e hoje nós temos um vírus que é o vírus da pandemia da Covid-19. Então, é necessário que a gente perceba isso no evento. E a gente está fazendo algumas pressões para que o evento ocorra ano que vem, justamente para que a gente tenha tempo para cada vez mais popularizar o chamado do Papa Francisco e construir um movimento social da economia de Francisco e Clara. É isso, é um movimento social da economia de Francisco e Clara, onde a perspectiva central seja a construção de pessoas discutindo nos seus bairros economia social, economia solidária, economia circular, agroecologia, ecovilas, a discussão de orçamento solidário, a discussão de finanças, a discussão de conselhos, tudo isso que envolva a democratização da sociedade e a partilha do bem comum, a economia, né? Então, essa é a dimensão que nós estamos buscando enquanto criação de um movimento social global. E todo mundo é convidado a fazer parte desse movimento, construindo essa dinâmica para que a gente possa cada vez mais encaminhar os processos de discussão da economia. Bem, e aí eu estou vendo uma coisa que nessas discussões que é muito importante, Antônio, que nós temos uma realidade onde nós, enquanto setores organizados de luta, nós temos um desafio gigantesco de fazermos coisas novas para encantarmos as pessoas. E um desses aspectos é nós convencermos as pessoas daquilo que a gente fala. E convencimento não vem da fala, convencimento vem da prática, né? A prática que eu imprimo na minha comunidade. Falavam aí, eu não lembro nem a Paula, eu acho, falava das nossas comunidades precisam falar de economia solidária e tal, né? Exatamente. Se as igrejas todas desenvolvessem uma moeda social no seu bairro, nós teríamos um processo revolucionário acontecendo, né? Se a diocese construísse cada diocese construísse um banco comunitário, nós teríamos um movimento revolucionário acontecendo. Os partidos mesmo, todos os partidos, eles têm contas bancárias, no Santander, no Bradesco, no Itaú, na Caixa, seja lá onde for. E isso é normal que tenha, todos nós temos. Mas a gente não cria uma alternativa. E a conta, e o banco comunitário do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB? É necessário que esses partidos também imprimem novas economias até nas suas estruturas. Assim a gente começa a imprimir. A igreja, inclusive, eu falei isso para alguns bispos da Comissão Sociotransformadora, é necessário que a gente construa práticas novas e essas práticas virem práticas educativas, né? É na prática que a gente educa as novas alternativas e as novas esperanças. A gente está cansado de ver desencanto colocado nos remédios ansiolíticos e nos antidepressivos, exatamente porque a gente não consegue ver o horizonte. É necessário reconstruir o horizonte como uma prática coletiva, e isso imprime o chamado da economia de Francisco e Clara no nosso corpo, né? Nós vivemos a economia de Francisco e Clara no consumo, na lógica comunitária, na construção de partilha. Aqui na evangelização, aqui na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui em Itaquera, nós temos dedicado muito tempo para fazer discussões no plano de evangelização. Os jovens da Crisma visitem uma aldeia indígena, visitem um terreiro de Umbanda, né, ou de Candomblé, ali no nosso território de Umbanda, né, que reconhecer uma religião de matriz africana, né, e desenvolva um movimento, e conhecer um movimento sem teto. Aí a gente tem visitado o MTST aqui, a Copa do Povo. Para que isso? Porque, por mais que eu ensine que Jesus esteve ao lado dos pobres,
é só o jovem indo lá rezar com um acampado sem teto que ele vai perceber de que ao lado ele tem que estar na história, né? É a educação ensinada na prática. E a economia de Francisco de Clara é isso, né? É nós realmarmos, percebemos que não são ciências paralelas, não são saberes que não conversam e não são organizações que não atuam conjuntamente. É necessário transversalizar isso, né? E realmarmos a sociedade a partir de novas economias, de novas formas de trocar, de partilhar, de escutar, né? Então, é por aí que eu encerro, dizendo que tem muita coisa para dizer, né, Zé Antônio? Eu não falei nem metade do que são as ideias da economia de mas eu acho que a gente tem que falar de renda mínima, tem que falar sobre o processo de economia do Estado, mas preconizarmos, eu acho que o essencial a gente conseguiu dizer, preconizar a comunidade em detrimento do mercado é tarefa máxima nossa, e é daí que surge um movimento social global que erode essa economia que está aí no controle e que só está no controle porque ela fez a gente olhar para um lado enquanto ela governa nos oprimindo. Então é tempo de esperançar, de criar possibilidades, e por mais duro que sejam as notícias que a gente tem nos noticiários, cabe a nós esse poder popular que nós temos e está engendrado no processo coletivo de revolução. Então, muito obrigado, Zé Antônio, pela possibilidade. Ainda não, espera só um pouquinho. Beleza. A professora Rosângela, da Fundação Florestan Fernandes, também falando dessa importância do território. A Mônica, nossa amiga Mônica, lá da Escola de Cidadania, Fé e Política, está participando também. O professor Marcondes, o professor Felipe, enfim, a Elizabeth Quinino está participando também com nós, muito obrigado. Enfim, tem muita. Luzia Hilda, falando da importância. Tem muita. A Michele. Bom, eu quero aqui a Malu, também, tudo ex-pejoteiro como a gente, Eduardo. Você ainda está mais próximo, né? Eu estou. Zé Antônio, o Papa Francisco puxou juventude até 35, viu? Então, mesmo ele. Mas, assim, foi com certeza um aprendizado. A Luzilda fala: temos no Zé Antônio um candidato comprometido com a economia de Francisco, com a causa dos pobres, Maria Malu, a Mônica viveu o Evangelho de Jesus Cristo na prática, é tudo de bom. A professora Marluce, enfim, eu quero, em nome dessas pessoas, agradecer muito, pedir desculpa por não citar as demais, dizer que a gente vai ver cada comentário e responder aí dentro das possibilidades. Dizer, Eduardo, então, que foi muito bom, dizer que você falou coisas que realmente a gente acredita, e eu tenho dito, né, você falou, esse exemplo de casa, que a gente tem que começar a fazer na prática, né, aqui mesmo, né, na nossa prefeitura aqui. Quantos programas sociais, né, nós temos e tínhamos, né, perdemos, mas se Deus quiser vamos recuperar, e se começar por nós, não é criar, não é inventar. Então eu falo sempre isso, eu tenho uma luta aqui também que tem debatido muito e é uma das nossas bandeiras, a questão da coleta seletiva e solidária, né? O dinheiro que a prefeitura recolhe dos moradores através da sua contribuição, que paga a taxa de lixo, se a gente destinar parte daquele recurso para a coleta seletiva, nós vamos ajudar o planeta, vamos gerar emprego para esses trabalhadores, e com o dinheiro que as pessoas já pagam. Então, não é criar, não estamos inventando, não estamos, não tem recurso, é do recurso que já existe. Então, Eduardo, é com esse sentimento, né, de esperançar, né, que a gente vai superar esse momento, né, com saúde, vivos, para que a gente possa juntos, né, e terminar um pouco com isso que você falou e que eu acredito e que é isso que a gente está aqui. Essa é a nossa missão. Não existe saída individual, a saída é coletiva. Essa casa comum é um pedacinho para cada um da sua contribuição, sua vida, para essa construção coletiva. Então, Eduardo, eu quero agora sim que você encerre a sua participação. Hoje eu sei que tem já, daqui 6 minutos, tem um grupo de pessoas do Brasil inteiro te esperando para que você possa, aí, junto com essas pessoas, reanimar e fortalecer essa grande articulação em torno dessa proposta, dessa ousadia da economia de Papa, economia de Francisco Clara, né, aí motivada pelo nosso Papa, mas que é uma mobilização, Eduardo. Que legal, Zé Antônio. Eu também estou somando ao que o pessoal está comentando, que
Se eu morasse em Diadema, eu já teria um candidato a vereador. Por tudo que representa nas suas lutas, meu companheiro. Muito obrigado aí pela sua luta e testemunho. E sabe que esse processo de reencantar é muito importante, né? Veja, uma coisa que falaram aí, que eu acho, a gente precisa falar nas eleições, que orçamento não é essa coisa engessada que criaram. Orçamento só é engessado para quem tem interesses de engessamento. Orçamento pode ser para a vida do povo como não o é, né? Essa regra econômica que criaram, né? Que é primeiro estabilizar a economia, cortando um monte de investimento, depois crescer e depois distribuir, isso é falácia, né? O que a gente precisa, na verdade, é construir um processo de economia onde as pessoas estejam no centro, né? Isso é rearmar a economia. E isso é um processo a longo prazo para que a gente retome o processo de discussão de uma economia a serviço do povo. Porém, não é um processo morto. É um processo que ocorre agora, né? Interligando pessoas e construindo pensamento crítico. Estamos à disposição e acontece às 19 horas no encontro das pessoas que estão tecendo a rede da ABEFC, dessa Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, que aí em Diadema vocês são convidados a fazer, construir e distribuir para todos os lados. Valeu. Obrigado, Eduardo. Termino com uma fala do Papa. Eu estou com o Dom Décio Pereira, que você também conheceu, nosso bispo, foi bispo aqui do Belém, bispo da nossa diocese, e o Dom Décio dizia para a gente, coragem, coragem, coragem. Força, Eduardo, um grande abraço e muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa live, muito obrigado pela participação. Até uma próxima.